Olá, Flávio Josefo, sem dúvida, entre os escritores não cristãos, é um dos mais importantes para a gente entender o início da era cristã. Porque ele traz informações muito relevantes sobre o século I e o período anterior também, entre os dois testamentos, digamos assim. É, Porque ele escreve história, né? Ele conta desde o que nós temos na Bíblia hebraica em si, até acontecimentos do seu próprio tempo. Óbvio, né? Flávio Josefo não é pura objetividade, ele não é registro objetivo de tudo. Precisamos ter em mente, isso pesquisadores vêm demonstrando no século XX e também mais recentemente, que nós precisamos ter em mente qual que é o público de Flávio Josefo. Ele escreve para os romanos, para os greco-romanos, e seleciona informações e modos de dizer as coisas a partir desse seu público, né, desse seu público-alvo. Isso é preciso lembrar, mas o assunto aqui não é Flávio Josefo em geral. O meu objetivo de falar sobre ele é responder a pergunta: Flávio Josefo falou ou não falou sobre Jesus? Já que ele é um escritor importante da segunda metade do século I, e já que ele tem uma vivência muito grande da Judéia, ali, inclusive da Galiléia, por que ele não falaria sobre Jesus e por que ele falaria? Ele falou ou não? Na verdade, sim, né? Em princípio, sim. Há dois trechos em que aparece Jesus mencionado nas obras de José. Um deles é menos polêmico, ele se refere à morte e execução de Tiago e menciona que esse Tiago é irmão de Jesus, dando até algum destaque para Jesus na forma de dizer isso. Né? Agora, o outro trecho é que é mais polêmico e é mais discutido, porque neste outro, lá em Antiguidades Judaicas, no capítulo 18, Joséfo fala de Jesus de uma forma que nós não esperaríamos que ele falasse. Né? Na verdade, de uma forma que nós não esperaríamos que nenhum não seguidor de Jesus falasse. Ele comenta que houve um homem chamado Jesus e aí ele já faz uma ressalva, né? Se é que é adequado chamá-lo de homem, tá? Porque um cristão dizendo isso até que nós entenderíamos, né? Depois ele fala assim, que praticamente para nós seria uma confissão de fé, né? Ho Christos hutosen, este era o Cristo. Por que ele está dizendo este era o Cristo? E depois ele não fala mais desse Cristo no resto da obra dele, né? Seria algo bem estranho de acontecer. Para completar, quando fala que Jesus foi morto por Pilatos, ele menciona que ele apareceu vivo ao terceiro dia aos seus discípulos. Seus discípulos então continuaram com ele como discípulos e segue-se até hoje a história. Né? Os cristãos existiam até naquele tempo em que ele escreve. Então isso seria três coisas muito estranhas de um judeu não seguidor de Jesus dizer, né? Essa coisa, será que chamá-lo homem? Ele era o Cristo, uma afirmação e dele mesmo, né? E essa coisa de que ele dizer que Jesus ressuscitou. Então temos três visões, três modos de lidar com esse texto hoje em dia, inclusive. Um primeiro modo é aquele mais direto, né? Não, se isso está em todos os manuscritos de Joséfo, não interessa. Está no manuscrito, é de Joséfo, é testemunho de Joséfo sobre Jesus, sobre a ressurreição e tudo mais. É claro que ninguém academicamente sério realmente usa esse texto como uma evidência da ressurreição de Jesus, porque não faz sentido, não faz sentido isso, não se harmoniza com o resto, ou seja, com o silêncio que há no resto da obra de José sobre isso. E o fato de estar em todos os manuscritos não é uma prova cabal de nada, porque aí vem a segunda visão, né, o segundo modo de lidar com esse texto. Copistas cristãos podem ter feito uma interpolação radical aí e colocado esse trecho inteiro aí. Né? Ou seja, são os cristãos que transmitiram a obra de Joséfo, apesar de Joséfo ser judeu, assim como a obra de Fílon e outros tantos textos judaicos escritos em grego, foram os cristãos que transmitiram, que fizeram chegar até nós, em grego. Né?
Então, nesse processo de cópia dos manuscritos, em algum momento um copista resolveu assim, não, vamos colocar aqui um testemunho sobre Jesus, porque esse sujeito deveria ter falado sobre Jesus e isso vai ficar bom assim. Essa é o segundo modo de entender esse texto, né? Eu acho que os dois estão errados, né? Tanto aquele que usa o texto e afirma, não, está lá e não quero nem saber, está em Joséfo assim, então é testemunho, é desse jeito que Joséfo escreveu. Acho isso ingênuo e acho que tem um pouco um certo gosto de teoria da conspiração também dizer que não, isso tudo aqui é falso, isso tudo foi ajeitado assim. A terceira via, né, o caminho do meio que sempre existe, é dizer assim, não, Joséfo falou sobre Jesus aqui, mas não com esses termos, né? Ele teria comentado sobre Jesus, mas não dizendo ele era o Cristo, não dizendo ele apareceu vivo ao terceiro dia, de outra forma. E aí a gente pode, por hipótese, bolar alguma reconstrução do que seria o texto de Joséfo mesmo. Essa terceira via é muito criticada por aqueles que creem que o texto inteiro é equivocado, pelo fato de que nós não temos manuscrito grego de Joséfo com uma lição parecida assim, com uma lição diferente, pelo menos. Agora, uma evidência que favorece esse caminho do meio é o fato de que há um cronista que escreve em árabe, cristão que escreve em árabe, e que reúne referências a Jesus em escritos em grego, né? E no meio dessas referências ele cita um trecho que seria correspondente a esse de Joséfo, né? Como de Joséfo. Mas esse sujeito se chama Agápios e ele é do século X depois de Cristo, mas ele tem acesso a documentos mais antigos, né? E é esse trabalho que ele está fazendo, olhar em documentos mais antigos e catalogar e fazer uma antologia, digamos assim, dessas referências. E aí esse Agápios, no século X, escrevendo em árabe, ele cita esse trecho de Joséfo, mas sem essas frases categóricas que parecem meio exageradas. Então, em vez de dizer assim, se é que ele deveria ser chamado homem, ele simplesmente diz que esse Jesus, segundo ele citando Joséfo, né, esse Jesus era um homem de bons costumes e muito virtuoso. Então, isso um judeu poderia dizer, não teria problema algum. Quando ele fala que o Jesus apareceu vivo aos discípulos, na verdade, no texto árabe que ele diz estar citando, traduzindo do grego de Joséfo, ele diz assim, os seus discípulos alegaram que ele apareceu vivo ao terceiro dia. Ou seja, isso também é muito mais plausível de ser dito por Joséfo. E a afirmação de que ele era o Cristo não está bem assim, né? Está colocada depois que ele menciona a afirmação dos discípulos sobre a ressurreição, e está assim, então talvez ele seja o Cristo, né? E ele comenta que os profetas falaram e tal. Então, no todo, essa versão que o Agápios transmite, ela é muito próxima do que nós reconstruiríamos supondo que José falou sobre Jesus ali, mas com termos mais amenos e menos entusiasmados e menos radicais, né? Por quê? Porque é uma referência ao movimento de Jesus, é uma referência a Jesus, mas não com cara de adesão, não com cara de confissão de fé, que é o que nós temos na versão que nos chegou nos manuscritos em grego da obra de Joséfo. Então me parece ainda, né, que a terceira via é uma via possível, é plausível, e o que deve ter acontecido, sim, é que Joséfo escreveu sobre Jesus ali em termos mais neutros, referindo-se ao movimento e aos discípulos também, né, como fonte dessa fala sobre ressurreição e tudo mais, mas que um copista em algum momento tentou melhorar o texto de Joséfo e acabou estragando o texto. Estragando porque, embora tenha ficado um texto mais piedoso, ele fez esse texto se tornar menos crível. Se não fosse essa tentativa de melhorar o testemunho de Joséfo, talvez a gente não teria que enfrentar tanta polêmica sobre esse testemunho de Joséfo. Então, quem quiser seguir a carreira de copista, tente
ajudar menos, né? Porque muito ajuda quem não atrapalha. Nesse caso é verdadeiro o ditado. E por fim, uma observação, né? A obra de Joséfo não é muito importante para nós, de novo, não por isso, né? Não por esse testemunho, mas principalmente pela contribuição que ela nos traz para a compreensão do contexto como um todo. Claro, sendo lida com cuidado, sendo lida como obra de um tempo específico, de um autor específico, com um público específico. É isso que eu queria falar hoje sobre Flávio Joséfo. É o vídeo da semana. Um grande abraço e até semana que vem, se Deus quiser.